E aí, olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Henrique Lima, mais uma vez com vocês. Hoje eu quero conversar sobre as críticas que estão sendo feitas à candidatura do Jones Manuel à política burguesa. Eu não sei se você já está sabendo, mas provavelmente sim. Jones Manuel decidiu fazer uma filiação democrática, que é uma prática comum há algum tempo já, para pessoas que querem se candidatar e não têm partido, ou não têm um partido ainda que possa participar das eleições burguesas, como é o caso do PCBR. Então, o Jones Manuel, em conversa com algumas pessoas do PSOL, decidiu se filiar ao PSOL e participar das próximas eleições como deputado federal. Sobre ser deputado ou presidente, eu tenho algumas críticas a fazer. Eu acho que não é uma tática boa, mas entendo, o próprio Jones já explicou sobre isso e eu não concordo. E no fundo eu acho que ele também não concorda, mas é sobre isso o centralismo democrático. Dito isso, o que está acontecendo? Uma parte da esquerda que se assume como marxista, revolucionária, estão fazendo muitas críticas a essa candidatura, dizendo que o Jones Manuel se perdeu, ou ele vai abandonar a sua crítica comunista revolucionária e vai entrar na lógica burguesa. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu ontem estava olhando na internet e aí caí um perfil chamado Esquerda da Web, um texto escrito pelo Renato Assad, alguns já devem ter visto. E aí o que é que acontece? E eu vou ficar com os pequenos cortes que ele fez no Instagram e fez esse post. E aí a gente vai conversar sobre essa crítica, o que eu penso dela, e aí você me diz se você concorda ou não, certo? Vamos lá para o Instagram. O post é esse aqui, né, do Esquerda Web, a contradição da candidatura do PCBR pelo PSOL e os limites da viabilidade, ele bota aspas aqui, eleitoral, por Renato Assad. Recentemente, o PCBR publicou a nota política, a posição do PCBR nas eleições burguesas de 2026. Inclusive, o Jones Manuel também já fez uma fala sobre isso, mas não é o que eu quero fazer aqui com vocês. Na qual apresenta a sua caracterização do regime político brasileiro do governo Lula-Alckmin e da tática eleitoral que pretende adotar no próximo período. No centro dessa posição está a decisão de lançar a candidatura de Jones Manuel à Câmara dos Deputados por meio da chamada filiação democrática ao PSOL, apresentado como uma solução tática excepcional diante das restrições impostas pela democracia burguesa, imposições, limitações, essas que eu também já falei aqui no canal, um vídeo onde falei sobre que as pessoas votam errado e tal, enfim. O argumento central mobilizado é o da viabilidade eleitoral, havendo uma oportunidade histórica para que os trabalhadores imponham goela abaixo do grande capital um deputado federal comunista, que não poderia ser desperdiçada sob pena de abdicar da possibilidade de transformar o parlamento em uma tribuna revolucionária. O objetivo não é esse, Renato Assad, e você sabe muito bem disso. O objetivo não é transformar a tribuna, principalmente a tribuna burguesa, numa questão revolucionária, mas acredito sim que é possível pensar e levar o debate público sobre o socialismo, sobre o que é urgente a classe trabalhadora dentro dessa lógica, dessa política. É só você olhar que hoje o Jones Manuel está com 1.700.000 pessoas no seu Instagram e foi tudo isso através da mídia. Então você imagina um cara como o Jones Manuel, um intelectual, um militante de rua, né? Não é só um web comunista, como as pessoas falam, com dinheiro, porque a gente sabe que dinheiro mexe sim na propaganda, na cultura, na ideologia, ela faz as coisas se espalharem, e com uma voz que vai ser vista sim. É só você olhar para o próprio Glauber Braga e a quantidade de voz que ele conseguiu fazer ecoar nessa luta contra o capital, né? No que se diz respeito ali o orçamento secreto, né, esquema de rachadinha. Foi por isso que ele foi afastado. Foi por esse embate que ele é importante sim, inclusive o próprio Lenin percebia essa importância que o texto original coloca, cita Lenin, cita Trotsky, mas é só um cortezinho ali, né?
Então, assim, o objetivo não é essa revolução através da política burguesa. Não é. Essa justificativa, no entanto, não resiste a uma análise marxista consequente. O que se apresenta como tática revela-se, na verdade, um desvio taticista que inverte a relação fundamental entre estratégia e tática, substituindo princípios inegociáveis por cálculos conjunturais e possibilistas. E aí eu acho muito legal, né, que essa galera, ela escreve de uma forma totalmente elitista, de uma forma pedante, e aí você fica ali, para aquelas pessoas menos conhecedoras, esse cara sabe o que tá falando, né? Então eu vou seguir esse cara. Então ele bota um monte de palavras, conceitos que existem em outros textos, para atrair as pessoas para esse debate. Em nome da viabilidade, sacrifica-se justamente aquilo que deveria orientar toda a política revolucionária, a independência de classe. Em que momento a candidatura do Jones Manoel, do PCBR, a essa filiação democrática é um sacrifício da independência de classe? O Jones Manoel deixou de ser trabalhador, deixou de defender a classe trabalhadora, ou deixará de defender a classe trabalhadora? Até agora, não. Inclusive, sempre o debate dele é falando em nome da classe trabalhadora. É o contrário do governo atual, que se diz defensor dos trabalhadores, mas recebe e funciona para tentar alinhar ali interesses que não são conciliáveis. E aí eu entendo que o PSOL tem uma ala ali que é governista, que fica calado diante de algumas coisas, mas o PSOL é um partido de correntes. O partido ele não está ali todo em uma unidade de pensamento, embora o objetivo final permaneça. Tem problemas, eu também acho que o pessoal tem muitos problemas em relação a isso, inclusive foi uma das coisas que me fez não me filiar ao PSOL, foram essas questões de alinhamento ali com o governo, principalmente aqui no Ceará, que assim é lamentável, né? O embate às vezes se cala. Mas pelo que a gente conhece do Jones Manoel, pelo trabalho que o Jones Manoel vem fazendo até hoje, significa que ele vai abandonar e vai fazer a mesma coisa que o PSOL? Não, porque ele não vai ser pessoalista, não sei se é assim que se fala, né? Ele vai continuar sendo um militante do PCBR. Ele só pegou a sigla emprestada para poder se candidatar a deputado, né? Então há um erro aqui de leitura, principalmente o desconhecimento do que é essa candidatura. Não se trata de discutir se comunistas devem ou não participar das eleições burguesas, porque essa questão foi resolvida há mais de um século no interior do marxismo revolucionário. O problema é outro e mais profundo, com que método estratégico se intervém no terreno parlamentar numa etapa histórica marcada por uma etapa de polícrase, pela ofensiva autoritária e pelo império mundial da democracia burguesa. Gente, por que falar dessa forma? Quem é que vai entender um texto desse? Sério, é lamentável. Esse texto é lamentável, né? Primeiro que ele se afasta da maioria dos trabalhadores, né? Então eu acho que quando você se diz marxista, você escreve de uma forma que o trabalhador não entende, começa errado por aí, né? Começa errado por aí. Mas o que ele está dizendo aqui é que há uma ofensiva da extrema-direita no planeta Terra, e isso é verdade. Inclusive aqui na América Latina, né? É só olhar para a eleição recente do Chile. Mas isso significa que nós tenhamos que abandonar o que existe hoje, trabalhar com o que existe hoje, buscando uma revolução futura? Usar as ferramentas da própria burguesia, da própria política burguesa, porque a sociedade ela é política, e nós temos um momento onde as pessoas estão cada vez mais ligadas na política. Usar essa ferramenta para mostrar a realidade para as pessoas, para ser um grande propagandista, um grande agitador, é errado. Desculpa, Renato Assad, mas eu não concordo. Voltemos. A tribuna parlamentar não é neutra, é verdade? Tampouco pode ser reduzida à expressão pessoal de quem a ocupa. Não é a visão pessoal do Jones Manoel, porque se o fosse, ele estaria sendo candidato a presidente, não a deputado federal. Ela fala, antes de tudo, a partir do lugar político de onde se fala. É verdade. E aí parece que vocês não entenderam o que vocês escreveram. Por isso, para que cada parlamento possa funcionar como verdadeira tribuna dos explorados e oprimidos, é indispensável ingressar nele com independência de classe real. Isso é, a partir de uma mediação organizativa que não esteja integrada à ordem burguesa. Pelo PSOL, isso é estruturalmente impossível, pois a forma partidária condiciona o mandato desde a sua origem, delimitando seu alcance político e o seu sentido estratégico de sua intervenção. Mais uma vez aqui o Assad está errado. Por quê? Mais uma vez, em nenhum momento foi obrigatório, e aí isso o Jones Manoel deixou no vídeo dele, eu não tenho como saber que eu não participei dessas reuniões, de que a fala,
a forma de agir, tudo que o Jones Manoel for fazer, caso ele vença, tem que ser alinhado ao PSOL. Ele disse, olha, eu vou usar essa filiação democrática, vou me filiar ao PSOL, vou me candidatar pelo PSOL, mas eu vou continuar sendo militante do PCBR. Vou continuar com as minhas falas comunistas, revolucionárias pela classe trabalhadora. Em nenhum momento ele falou que vai se alinhar à linha que está alinhada ao PSOL, ao PT. Não diz isso, cara. É assim, eu não sei se não é compreensão, se é não saber do que realmente se trata, de não ter buscado a fonte, ou não sei, cara. Assim, é lamentável essa carta. Ingressar no PSOL, ainda que sob a forma jurídica de filiação democrática, não é apenas um movimento tático eleitoral. No marxismo revolucionário, a tática só é legítima quando subordinada a uma estratégia de independência de classe. E isso existe. Quando ocorre o inverso, a exceção tática passa a ditar os limites da estratégia. A filiação democrática não suspende essa relação ao aceitar uma mediação partidária integrada ao Estado burguês. A tática redefine o conteúdo estratégico, deslocando o eixo da independência de classe para o terreno do possível institucional, oportunismo possibilista. E aí aqui ele está dizendo que o Jones Manoel foi oportunista, irmão. Ele sim está sendo oportunista em enxergar uma janela de oportunidade, como você mesmo colocou, mas em nenhum momento em se alinhar com a estratégia burguesa atual. Inclusive, eu acredito que se tiver alguém aqui do PSOL, se chegar esse vídeo alguém do PSOL, algum momento o Jones Manoel mentiu dizendo que ia seguir toda a linha do PSOL? Acredito que não, gente. Acredito que não. Talvez exista uma ala do PSOL que vai ser contra, que vai falar um monte, mas em nenhum momento Jones Manoel disse que iria atuar pelas linhas do PSOL. Inclusive, se ele fosse atuar pela linha do PSOL, eu acho que ele nem teria aceitado a filiação democrática. É desconhecimento de quem é um cara, né? A defesa apresentada pelo PCBR de que seria possível preservar integralmente sua autonomia política e pragmática utilizando o PSOL apenas como meio formal repousa sobre uma separação antidialética entre forma e conteúdo. Trata-se de uma concepção que ignora um dos pressupostos mais elementares do marxismo. Não existe conteúdo informe, é verdade. Isso é, nenhuma essência existe fora da sua forma histórica determinada. Mais uma vez, eu vou deixar para falar isso aqui no final, porque eu acho que existe aqui um dogmatismo que beira a religiosidade dessa galera aqui. Por isso, o erro não está em disputar eleições ou em utilizar o parlamento como tribuna, mas em como fazê-lo, e a partir de que mediações concretas. Quando a participação eleitoral deixa de estar subordinada à independência de classe, não está a centralidade da luta extraparlamentar e a preparação consciente para choques maiores como o Estado burguês, ela deixa de ser um instrumento auxiliar e se converte em um fator de adaptação. O Jones não vai para lá para se adaptar não, gente. O PCBR não está indo para lá para se adaptar não. Inclusive, o próprio Glauber Braga, Samuel Bonfim e muitos outros militantes não estão se adaptando ao que existe lá não. Então, nesse ponto, a experiência parlamentar já não fortalece a estratégia revolucionária, mas passa a substituí-la. Quer dizer que só porque ele está sendo, através de uma filiação democrática do PSOL, ele está deixando de ser revolucionário? Parece que está tendo uma excomungação aqui religiosa, né? Parece um bispo, um papa, excomungando um católico. É isso que parece. As eleições burguesas podem e devem ser utilizadas pelo marxismo revolucionário, mas nunca como eixo, nunca como substituto da luta de classes direta e jamais a custo dos princípios fundamentais. A experiência histórica demonstra que toda vez que a esquerda revolucionária subordinou a sua estratégia à lógica eleitoral, terminou desarmada, integrada, derrotada ou desmoralizada. Aí eu te pergunto, irmão, como é que tu diz que as eleições burguesas podem e devem ser utilizadas pelos marxistas revolucionários? E ao mesmo tempo diz que toda vida que foi tentada, ela saiu desarmada, integrada, derrotada, desmoralizada. Ou ela pode ser usada e deve, ou ela não vai ser porque toda a vida até agora deu errado. Não tem sentido esse parágrafo. Não tem lógica. É um parágrafo que o cara diz uma coisa e no outro ele se contradiz. Rosa Luxemburgo advertia contra a transformação do parlamento enfim, em si mesmo. Lenin insistia que a participação eleitoral só é legítima quando fortalece a organização independente do proletário.
E não é esse o objetivo, não é utilizar o dinheiro burguês, o espaço burguês, o parlamento burguês, a visibilidade burguesa, a política burguesa, para mostrar aos trabalhadores que aquilo ali é contrário ao que os trabalhadores querem, que é possível construir uma outra forma política. Trotsky foi categórico ao afirmar que manobras táticas só são admissíveis quando servem ao fundo político da estratégia, e não quando a corroem. Em nenhum momento há corrosão. Gente. A defesa da viabilidade como critério é precisamente o abandono desse método. Viável para quê, para quem, em que horizonte? Uma candidatura que amplia o alcance individual de um militante, mas reforça um partido da ordem. Não acumula forças para a revolução, ainda que possa produzir bons discursos. Tá lá o texto lá, tá inteiro aqui, caso alguém queira ler. É só buscar lá no link deles e você vai cair aqui, né? E aí bota... A semiótica é incrível, né? A cara que esse coloca aqui do Jones Manuel, né? O que é esse texto, resumo da ópera desse post, desse texto, né? É um desconhecimento do que é o Jones Manuel, do que é o PCBR, da sua trajetória e de sua fala. É um desconhecimento do que é o materialismo histórico dialético, que essa galera deveria conhecer muito mais do que eu, porque você pode ver, são intelectuais, passam dias afundados em livros e também fazendo militância. Mas parece que é uma militância completamente afastada da realidade brasileira. É um texto que o PSTU também fez, comparando o contexto histórico, democrático, político do Brasil de hoje ao contexto democrático da Rússia de 1917, 22 até 50, se duvidar assim, né? É bizarro, não dá para comparar a política de hoje com a política do início do século XX, gente. Pelo amor de Deus, não dá. É preciso saber que o marxismo, ele não é uma bíblia, que o Manifesto do Partido Comunista, o Capital, 18 Brumário, esses livros, Lênin, não são uma bíblia, gente. Não é um texto dogmático que você tem que seguir aquilo à risca e buscar aquilo como uma verdade absoluta. Parece que vocês estão transformando o marxismo numa religião. E é por isso que tem uma galera que é de esquerda progressista e não se torna revolucionária, porque vocês ficam com esse discurso descolado da realidade, gente. Isso aqui é um discurso completamente descolado da realidade. É um discurso que não enxerga o que é a política hoje. Que nós não temos uma condição de buscar fazer uma revolução proletária, fazendo jornal, imprimindo jornal, entregando nas portas das indústrias, dos comércios, porque não funciona. A realidade de hoje, as pessoas não leem jornal, as pessoas estão nas redes sociais. Então, acho que são os espaços que nós temos que ocupar. As pessoas estão ligadas ao que acontece nos perfis de política para se informar sobre política. Então é preciso que alguém esteja lá dentro e diga assim, olha, estou tentando fazer isso aqui para a classe trabalhadora e essa galera não está deixando. Olha, a gente tenta aprovar aqui uma lei que diz que a empresa que ganha acima de 1 milhão, ela tem que pagar o salário mínimo de pelo menos 3 mil reais. Uma empresa que fatura o salário mínimo que fatura um lucro líquido de, sei lá, 60 mil, vai pagar 1.618. Mas essa galera não tá deixando. Vamos debater sobre isso? Acontece isso hoje? Não. Qual é outro partido político? O que me parece que está acontecendo aqui, o que aconteceu com o PSTU, é ego. Que inclusive é um dos problemas que a nossa esquerda tem. Problema de ego. É não aceitar que existem figuras políticas que estão surgindo, que estão transformando o pensamento das pessoas. E que são essas pessoas, sim, em líderes carismáticos, usando aqui a sociologia de ensino médio, né, digamos assim, básica, líder carismático, que a gente pode transformar a nossa realidade e buscar mais gente para uma revolução. A revolução não significa fazer uma revolução como foi a Revolução Bolchevique, não, gente. Como foi a Revolução Russa, como foi a Revolução Chinesa, a Revolução vietnamita, nem mesmo a Revolução burguesa da Revolução Francesa, gente. Aconteceu até agora, sim, desse jeito? Sim. Mas o mundo é outro hoje. Será que não é possível criar um outro modelo de revolução? Eu sei que quando a gente assumir, por exemplo, quando fala os comunistas, né, tiverem cadeiras e tiverem força política, a burguesia ela vai fazer alguma coisa para frear esse avanço. Porque ela sempre fez isso. É só a gente pegar a ditadura civil-militar, que foi isso, né? Foi um basta na Revolução Comunista que estava acontecendo, os comunistas assumindo ali o poder através das questões políticas.
E aí deu um basta. Mas aí quer dizer que por causa disso nós não vamos fazer nada, vamos ficar aqui esperando um milagre ou uma revolução à la russa, ou sei lá como é que o Assad ou o PSTU veem essa revolução, porque assim, o nome que hoje está mais levando o comunismo para a mídia, para os trabalhadores, ao debate político do senso comum é o Jones Manuel. Então, assim, me diga se vocês acham que eu tô meio maluco, assim, na minha análise, e se não tá parecendo que é um marxismo, assim, dogmático, religioso e um pouquinho de ego. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou.